Vamos saber quem chegou mais perto do título da mensagem. Vamos lá? Aplauda o Senhor. Quase que Luizinho faz um gol de 1000. A caminhada do cristão. Onde estão os cristãos aqui nessa noite? Graças a Deus, todo mundo crente, viu? Mas não basta ser só crente não, viu? Tem que ser o quê? Cristão, né? Amém? Amados e queridos irmãos, se você já contemplou o nascer do sol de alguma vez na sua vida, quem já contemplou o nascer do sol? Quem já foi para a praia bem cedinho mesmo, antes do sol nascer? Eu lembro que eu fui para um retiro uma vez, que a gente ficou na praia, madrugou lá, viu? E a gente teve essa oportunidade de ver o nascer do sol. Então, se você já aconteceu com você isso, tá? Eu quero dizer a você que você vai ter uma compreensão melhor dessa analogia que nós vamos fazer aqui nessa noite, tá bem? E como acontece a luz da aurora? Como acontece? Como é que se efetua a luz da aurora? Primeiro, eu quero dizer para vocês que a luz da aurora, ela começa com... Ela começa com a luz da aurora, tem que começar com alguma coisa. Como? Com o nascer do sol. Mas antes do nascer do sol tem algo, né? Com a noite, exatamente. Então, primeiramente acontece o quê? A noite, ou seja, a noite escura. Então, depois vem o quê? O alvorecer, que desponta aquela luz. E aí o que vai acontecendo? Há uma luz progressiva, ok? Então, gradual. Vai acontecendo, e nesse passo que vai acontecendo, essa luz progressiva, vai dissipando o quê? Todas as trevas. E aí chega o quê? O ponto máximo da claridade dessa aurora que despontou. E qual é o horário que desponta o fulgor ou o ápice da claridade? Ao meio-dia. Ao meio-dia é o ápice. Então, o sábio Salomão está dizendo o quê? Que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o contexto desse versículo, ele também contrasta com o caminho do ímpio. Diz que o caminho do ímpio, ele é o quê? Ele é todo escuridão. E, na verdade, eles nem sabem para onde vai. No 17 fala que a dieta deles é violência, é maldade. É maldade que há no coração do ímpio, daquele que não serve a Deus, daquele que não é o justo. E o final dele não é bom, mas diz que a vereda do justo, ela é brilhante, ela vai se intensificar a cada dia até chegar na sua claridade total. Então, todas as trevas é dissipada porque ocupa a luz, tá bem? Então, agora nós vamos saber quem é o justo. A caminhada é do justo. É essa caminhada desse justo que vai ser claridade, tá? Agora eu preciso saber quem é o justo. O justo, primeiramente, amados, refere-se àquela pessoa que foi justificada. Essa pessoa, ela foi justificada pelo próprio Deus. Jesus Cristo, ele não tomou a cruz, ele não tomou a nossa morte, não foi? Ele veio aqui por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Então, aqui não é o justo no sentido de ser perfeito, porque a Bíblia diz o quê? Que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e foram o quê? Destituídos da glória de Deus. Então, não existe nenhum justo sequer. Então, não está se referindo ao sentido de ser perfeito. Não há nenhum justo sequer. Então, não teria como avançar nessa questão de ser melhor.
se antes a gente não fosse justificado. Então, justificado quer dizer justificado. Ficou justo. Ou tornou-se justo. Então, nós somos declarados justificados. Agora, tem uma coisa que implica, tá? Tem uma parte do ser humano, no homem e na mulher, naqueles que querem ser justos, eles precisam fazer algo na vida deles. Primeira coisa que eles precisam fazer é se arrepender. O arrependimento é a mudança de atitude. Então, tem que haver a mudança de atitude na vida dessa pessoa. E o segundo ponto é que ela tem que lançar fora todos os pecados. Tem que deixar. Então, implica isso, é a nossa parte a fazer. Deus, ele fez a parte dele. Não é? O sacrifício de Jesus justifica o ser humano, mas eu preciso aceitar esta graça que foi concedida por Deus, que é o favor imerecido. Então, é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados e também abandone o pecado e experimente o quê? A obra da transformação. Nós precisamos ser transformados, né? E transformados de glória em glória. Paulo já falou que precisamos ser transformados de glória em glória. Então, eu coloquei aqui, a vida do cristão, do crente, não começa com a perfeição. Você não se tornou um crente, um cristão, e automaticamente já está perfeito, não precisa mais fazer mais nada, porque você já foi justificado. Há uma caminhada. Há uma trajetória. Primeiro, que a nossa caminhada não começou logo luminosa. Onde estávamos nós antes de Jesus fazer esta obra? Na aurora começa como? As trevas. Então, nós estávamos aonde? Nas trevas. Davi, ele falou o quê? Eu estava o quê? Num poço de lama. E o Senhor me tirou e me firmou na rocha. Não é isso? O próprio apóstolo Pedro, ele diz o quê? O Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a caminhada do cristão é como a luz da aurora. Então, não estávamos bem. Estávamos em trevas, porque o pecado é trevas. Mas quando vem a luz, e quem é esta luz que vem e dissipa todas as trevas da nossa vida? Jesus, ele mesmo declarou o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. Então, o que acontece é o seguinte: as trevas estavam em nós. Vícios, rebeldias, desobediências, valores contrários à vontade de Deus. Isso tudo é trevas. Tudo isso estava na nossa vida. Mas quando veio Jesus, ele foi dissipando. O conhecimento de Deus, ele vai nos libertando. Porque Jesus, ele fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade, ela vai o quê? Vos libertar. Então, o próprio Jesus, ele vai nos libertando. Ele vai quebrando as nossas cadeias, né? Aqui fala, a nossa caminhada diária com Ele vai transformar a nossa vida. Então, nós passamos pelo processo de transformação e ainda hoje somos o quê? Trabalhados pelo Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos ser trabalhados por Deus. Temos que deixar o nosso coração aberto para que nós caminhemos com esse Jesus. Ele que tem toda a base do bom caminho para nós, dos seus ensinamentos. Lá no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao versículo, até o capítulo 7. Nós temos toda a ética do reino, toda a base para a vida daqueles que se tornaram cristãos, que decidiram realmente o quê? Servir a Deus com todo o seu coração. Então, é necessário que a gente caminhe com o Senhor, tenhamos essa comunhão com Ele, porque o trabalho de Jesus, ele é progressivo e também dinâmico. Observe que ele ficou quanto tempo com os discípulos? O discípulo era tão madeira, né? Vamos dizer assim, uma madeira que ainda não era trabalhada, ainda não era lixada, né, evangelista? Não era ainda lapidada.
Mas Jesus teve toda a paciência de trabalhar. E o que aqueles homens se tornaram depois do tratamento que o Senhor Jesus fez? Ele disse, só se perder um, porque era o filho da perdição. Mas os outros, nenhum se perdeu. Ele disse, Pai, nenhum se perdeu. O tratamento de Jesus, desse caminhar diário. Impossível, igreja do Senhor, caminharmos com o Senhor e não sermos impactados por sua presença, de não sermos mudados o nosso interior, né? Impossível. Então, a gente, quando caminhamos com Jesus, nós somos transformados. Impossível, né? Tem um adágio popular que diz o quê? Me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Ande com Cristo. E você vai refletir Cristo na sua vida. Você vai irradiar luz na sua vida. Amém? Ele diz o quê? Vocês são a luz desse mundo. Eu escolhi vocês para ser o quê? Os luzeiros nesse mundo de trevas. Para que vocês brilhem como astros no universo. Então, nós estamos caminhando nesse caminho que é Jesus. E Ele também nos fez luz, porque Ele disse que nós somos luz. E precisamos trilhar nesse caminho de luz. Então, grava aí, tá? O tratamento do Senhor é progressivo e dinâmico, porque também vai ter o seu resultado na eternidade. Vocês lembram do apogeu? Até ser dia perfeito. Até que sejamos totalmente trabalhados pelo Senhor no nosso interior, forjado o caráter de Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha no nosso caráter e nos transforma, amém? Então, não quero dizer para vocês que a gente não passe aqui momentos de dificuldades, tá? Eu tenho observado nesses últimos tempos, não é? Uma frieza muito grande na vida das pessoas. Até mesmo na mensagem, às vezes, que as pessoas estão trazendo, os profetas, os pregadores, as pessoas estão tão distanciadas. Elas não são mais a mesma, elas não têm mais aquele entusiasmo de antes. E às vezes não, amado, às vezes não é culpa de quem está pregando, não, ou de quem está ministrando. É porque as pessoas estão desligadas, estão na igreja, mas às vezes estão com o pensamento em um outro mundo. Imagine se Jesus passasse aqui agora, nesse exato momento, e fizesse um raio-x do nosso coração. Você está aqui ouvindo a palavra? Será que o nosso pensamento, por algum momento, já não voou 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes? Já pode até ter ido em outro país? O nosso pensamento é assim, precisa estar ligados, amém? Para que Satanás não tire de nós a palavra. Mas nós temos observado que a igreja do Senhor precisa passar pela transformação. Ainda não está no ponto que Deus quer que a gente estejamos. Vou repetir novamente para vocês. Não quer dizer que a gente não passe os altos e baixos. Há momentos de incertezas, há momentos de dúvidas, há muitas coisas. Mas nós não podemos deixar ser levados por tais pensamentos. E nós precisamos manter os nossos pés na vereda. Nessa vereda da justiça. No caminho do Senhor. Sendo iluminado pelo Senhor. Quando somos iluminados, nós não tropeçamos. Porque se você está na luz, você vê o que está à frente. Quando estamos nas trevas, nós não vemos um passo, 1 metro além de nós. Podemos facilmente sermos levados por coisas que podem nos distanciar de Deus. Porque a missão de Satanás é nos distanciar de Deus, é tirar nossa atenção. Na palavra, ele quer tirar nossa atenção com a nossa preocupação. Ai, meu Deus, como é que está lá em casa? Ai, meu Deus, eu estou com esse problema. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo me ligar. Ai, que os nossos levitas não estão tão ungidos hoje. Ai, que essa palavra não é essa que eu queria ouvir. Pode acontecer muitas coisas. Porque a função do nosso inimigo é tirar a mensagem, porque a mensagem, ela liberta. Quando você deixa que a palavra de Deus penetre em seu coração, isso vai lhe transformar. Porque ela é viva e ela é eficaz. E ela é a única que pode ir lá no seu coração. Eu não posso ir no seu coração. Mas ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta o quê? Para o discernimento, né? Do coração, do homem, do que está passando em nós. Então, amados, a nossa caminhada com Ele aqui vai nos transformar dia após dia. E saiba que mesmo a gente passando as dificuldades, nós precisamos manter na linha. Nós precisamos manter forte. Não deixe
ser levado com a frieza espiritual, de você não ser mais o que você era antes, de você não ter mais aquela empolgação que você tinha antes. Jesus não traçou essa vida para nenhum dos seus filhos. E hoje Ele quer aquecer isso em nosso coração. Ele diz, olha, a caminhada do justo é para ser cada vez melhor. Nossa caminhada precisa ser cada vez melhor. É crescente, nunca retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Amém? Nós temos um prêmio, a nossa salvação em Cristo Jesus. E que nós não podemos negociar por nada isso. Nada. O mundo, nada. Nenhum assédio pode tomar isso que o Senhor nos deu. O nosso amor tem que estar ali, ó, em Cristo. Dê o que der. Então, falando para vocês que há momentos que a gente pode até passar por certas dificuldades e se não tomarmos cuidado, podemos deixar o amor esfriar no nosso coração. Mas esse, Deus não quer que aconteça. E eu quero trazer para vocês que vocês abrissem aí no livro de Apocalipse, para a gente ver essa igreja. A primeira igreja que o Senhor mandou a carta. Vocês sabem que Jesus mandou a carta para 7 igrejas na Ásia Menor. Certo? E essa é a primeira igreja, tá bem? E eu gostaria que alguém lesse para mim do 1 ao 6. Alguém com a voz bem forte aí. Eu queria, até que tem água já. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Olha, gente, que igreja, né? Louvável igreja. Uma igreja, o quê? Sofredora. Uma igreja que denunciou os falsos profetas. Uma igreja que desprezou a doutrina dos nicolaítas. E entre outras coisas, uma igreja que teve paciência e trabalhou incansavelmente. Uma igreja que talvez você desse 10. Essa igreja é uma igreja realmente 10. Mas ela tinha algo. E esse algo, Jesus chama a atenção dela. Você deixou o primeiro amor. Eu quero que vocês voltem. Olha, aquele fervor que a igreja tinha. Do amor por Deus, do amor pelos seus semelhantes. A igreja tinha decaído nisso. E Jesus fala, você precisa voltar. Você precisa se arrepender. Porque senão vou tirar de vocês o quê? O candelabro. O que tinha no candelabro? O que faz no candelabro? A luz. Eu tirarei a luz. Jesus está falando. Então ele diz o quê? Se arrependa. Então, Jesus, Ele quer que a gente se volte para Ele nessa noite. Ele quer que a gente possa comer, Ele quer dar essa coroa da vida para a gente, de a gente ter o prazer de comer da árvore da vida. Porque não basta ter certas coisas e deixar outras coisas em falta. Então, Ele disse, olha, eu tirarei o candelabro. Então, o candelabro significava o quê? As igrejas, né? E que acende a luz no candelabro. E as 7 estrelas eram o quê? Os 7 anjos. Se você observar aqui, está dando, né, a interpretação. Mas ele diz que é para a gente voltar. Se por acaso essa mensagem identificar com algum de vocês, se identificar comigo, se não há mais aquela empolgação,
que você tinha no princípio, aquele fervor de orar, de ler a Bíblia, de fazer a obra de Deus, de cantar, de jejuar, se por acaso estiver acontecendo no coração de vocês isso, e vocês percebem, não tenho mais aquela garra de antes. Algo aconteceu dentro de mim. Qual o conselho? O mesmo conselho de Jesus. Vamos rever o nosso caminho. Vamos dizer, Jesus, eu quero voltar novamente para o caminho. Eu me arrependo. Eu quero voltar à prática do primeiro amor. Então, a gente tem que ver onde foi que isso aconteceu. Onde foi que veio a queda. Quando começou esse sintoma na vida dessa igreja. Porque nós somos considerados igreja. Nós somos a igreja, na verdade. Né? Então, Jesus, ele diz, olha, volte ao primeiro amor. Veja aonde tudo começou e volte à prática. Porque há como reativar isso? Há sim. O nosso amor, o nosso entusiasmo. Não é? O pastor Luiz, às vezes, ele fala, a gente entra na igreja, às vezes, parece que a gente não está na igreja. Quantas coisas Deus fez por nós. Quantas maravilhas Deus tem operado na nossa vida. O Senhor, ele não parou não, amada igreja. Nós estamos agraciados todo dia com misericórdia, com compaixão, com amor. Todos os dias nós estamos alcançados por esta graça. Essa graça é abundante. Já fomos alcançados, mas a graça continua sendo abundante em nossa vida. Porque quando nós merecemos morrer, quando nós merecemos a penalidade, o Senhor vem com sua graça. E hoje Ele nos chama a atenção. A caminhada do justo é como a luz da aurora. A sua caminhada, a minha caminhada precisa melhorar. Tem que ser de luz, tem que ser refulgente. E essa caminhada com o nosso mestre de cada dia, com o nosso Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ela vai trazer fulgor. E as pessoas vão ver o quê? O brilho, o reflexo de Cristo em nossa vida. E em meio às dificuldades, às lutas, nós também vamos prevalecer. Porque nós estamos com Cristo. Amém? E com Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Então, por isso que a caminhada do justo não é de derrota, não. Não é de estagnação, não. Não é de parar, não é de retroceder, é de avançar. Não esqueça nunca mais isso. Cada dia tem que ir brilhando mais e mais. A dificuldade veio, mas você vai suplantando. Né? Davi, ele fala das vitórias que ele teve. Porque Deus, ele disse, é o Senhor que acende a minha candeia. É Ele que adestra as minhas mãos para a batalha. Não é? Nós podemos ver nos registros de Davi, como Deus teve o tempo todo, ele que passou por várias batalhas e guerras e lutas. Mas ele faz uma declaração que nós vamos ver agora. Eu gostaria que Dai soltasse o próximo slide. E eu quero todo mundo com Bíblia no ar. Quem abrir primeiro vai ler. Olha aí. Esse pode ser depois. O terceiro, depois a gente volta para esse. Não tem problema não. É a conclusão. Pode ir para a conclusão, depois a gente volta para aí. Não tem problema não. 2 Samuel 23, 4. Vamos lá? E alguém já vai abrir o quê? Jó 11, 17, Jó 17, 9, Salmo 84, 7, Salmo 97, 11, Provérbios 13, 9 e Oséias 6, 3. Caminhada de luz, caminhada brilhante. A nossa caminhada é como a luz da aurora. Só em pensar na aurora já me traz tanta felicidade, porque eu amo um novo dia. Porque a aurora significa o quê? Novo dia. E quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz o quê? Um novo dia. Ele traz para nós um novo tempo. Enquanto Jesus não entra na vida do ser humano, ele não tem vida, ele não tem luz. Mas quando Jesus entra, é um novo dia. Amém? É uma nova era na vida do ser humano, quando Jesus entra no coração humano. Então é necessário que você abra, vocês que estão nos ouvindo, de onde vocês estiverem, abra o coração para Deus, deixa essa luz irradiar o seu ser, e você nunca mais será a mesma pessoa. Amém? Quem vai ler 2 Samuel? Pronto,
essa palavra foi Davi que declarou, foi as últimas palavras de Davi. Aqui ele está falando de um rei que reina com justiça. Ele até se declarou que ele tinha o temor do Senhor, ele tinha o temor do Senhor mesmo. E ele foi um governante bem-sucedido. E a Bíblia diz que tendo morrido Davi, tendo adormecido Davi, servida a geração adormeceu. Então ele foi um homem de sucesso. Ele foi um homem abençoado por Deus. Mas nós não podemos esquecer que Davi também ele era um profeta. E tudo que está relacionado no Antigo Testamento também aponta para Cristo. Então, o que é que diz aqui? Tem uma frase que diz assim, lá em Apocalipse 22, 16, diz o seguinte, quando Jesus se declara, eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, Jesus é esse rei que reina com justiça. Então, o próprio Davi profetizou sobre Cristo, sobre Jesus, que veio, o quê? Da raiz de Davi, não é verdade? E que ele seria o rei eterno, e ele é o rei eterno. Deus cumpriu tudo o que ele disse para Davi, em quem? Em Jesus, que o seu reino não teria fim. Amém? E Jesus, ele é a própria estrela da manhã. Ele que brilha em nossos corações. Olha para o teu irmão e diz, a estrela da manhã brilha em teu coração. Ouviu, Dai? A estrela da manhã brilha em teu coração. Essa estrela está no nosso coração, brilhando. Amém? É a raiz e a geração de Davi. Amém? Então, Davi usa o dom profético para adiantar no tempo e crer no futuro. O que aconteceu já há 21 séculos, Jesus Cristo veio e ele é o Rei eterno, porque ele breve voltará e vai tudo direcionar para Jesus. E ele terá o seu reino aqui na terra. Amém? E quem vai reinar com Jesus? Eu vou reinar com Jesus. Diga, eu vou reinar com Jesus. A gente vem reinar com Jesus. 1000 anos aí de paz. Amém? Sem doenças, sem nada de ruim. Vai ser um reinado glorioso e nós vamos estar ao lado do nosso mestre. Amém? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Amém? Vamos ver a próxima referência. Jó 11:17. Aqui, essa promessa eu vivi na pele, viu? Então, se liga aí na interpretação. Essa promessa, pastorinha viveu na pele. E eu louvo a Deus pelo livro de Jó. É claro que a gente fica impactado com o que ele sofreu, mas traz muita experiência para nós. O livro de Jó traz muita experiência para nós. Amém? Quem vai ler Jó? Então, aqui ele vem com o discurso dele para Jó, para dizendo, Jó, se você tirar o pecado, a iniquidade da sua tenda, vai acontecer o seguinte, a sua vida vai ser mais clara, porque Jó estava vivendo o quê? Um momento de dificuldade. Jó estava vivendo uma provação muito grande em sua vida. Então, o amigo dele vem dando esse discurso dizendo, se você tira a iniquidade da sua vida, se você deixa o pecado de lado, a sua vida vai ser melhor. E se por acaso houver trevas, vai se transformar em luz do meio-dia. Diga, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E isso aconteceu na minha vida quando eu estava a um passo de morrer. E Deus disse, não, você vai viver. Então eu estava vivendo um momento de trevas. Naquele momento estava até em comunhão com o Pai, mas vivia uma experiência muito forte. Estava passando um deserto muito grande. Mas o Senhor disse, a tua vida vai ser mais clara. E você vai lembrar dos teus problemas como se fossem águas, como moinhos, águas que já se passaram. E a sua vida será melhor, amém? Diga, minha vida será melhor. Diga, minha vida será melhor, amém? E a minha vida tem sido melhor, a igreja, porque o Senhor, Ele cumpre o quê? A sua promessa, amém? Então, quando resolvemos seguir a Deus, obedecer os princípios de Deus, o que acontece? A nossa vida vai ser melhor. E mesmo que haja trevas, vai se tornar como luz do meio-dia.
Os meninos cantaram, vou falar novamente no primeiro louvor. Não importa as circunstâncias, não importa as circunstâncias, perto eu quero estar. Perto precisamos estar de Deus nessa caminhada, nessa jornada. Próxima referência, por gentileza, 97, é Jó ainda, né? Está vendo aí? Então, vai crescer cada dia mais. O puro, o reto, o que vive a palavra. Vai ser de força em força, igreja, amém? A dificuldade vem, mas ele cria, Deus dá força para ele. Porque o Senhor é a força, porque o Senhor é a fortaleza da vida dele. É por isso que Davi disse, contigo eu posso saltar uma muralha. Contigo eu posso destruir um exército. É de força em força. É a caminhada do justo, ele não vai ficar lá prostrado diante dos seus inimigos, não. Davi disse que até que eu pisei todos os meus inimigos, não foi? Eu não larguei enquanto não detonei com todos eles. Que força é essa, né? É ele caminhando com Deus. É ele caminhando com o Senhor. Quando ele matou o leão e o urso, ele disse o quê? Foi Deus que me deu das minhas mãos o urso e o leão. E vai também me dar esse incircunciso filisteu, que era o gigante que ninguém queria lutar. Então é isso aí, o Senhor faz isso. Vamos agora para Salmo 84, 7, quer dizer para vocês que nós estamos quase terminando, tá certo? Terminando as referências, nós vamos para a oração. Salmo 84, 7, vamos lá, Dudinha. Olha, de força em força até chegar onde? Em Sião. Onde é Sião? Onde é a cidade de Deus? Nos céus, está vendo? O ápice, a claridade total, os céus, de força em força. Deus vai te revestindo de força e força. Diga, de força em força, meu irmão. Você vai chegar até Sião. Ouviu, Carminha? De força em força você vai chegar lá. Porque o Senhor é a tua fortaleza. Ele é o teu ajudador, o teu escudo. E te garante, assegura a sua chegada lá em Sião. Amém? Quem quer chegar em Sião? Eu também quero chegar em Sião. Na hora certa e no momento certo, né? Pode falar, pastor Luiz. Pronto, Duda. Vamos lá. Duda vai ler agora o quê? O 97:11. Pronto, aqui fala que um novo dia, baseado no que Duda leu, viu? Lê novamente, por favor, Dudinha, por favor, bem alto aí, para todo mundo ouvir. Pronto, a luz se semeia para o justo e a alegria para o reto de coração. Então aqui a nota eu coloquei baseado, eu creio que foi na Bíblia, plenitude. Um novo dia raiará, trazendo luz para o justo. Esta luz conferirá em muitas alegrias. Diga, muitas alegrias. Por isso que eu cantei o louvor. Na minha estrada iluminada, tudo será feliz. Meu coração quem diz, cada minuto na vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada vai cessar o nosso canto de paz. Sou feliz demais. Amém? Quem é feliz porque tem Jesus, aplauda esse Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo. Por isso que eu gosto de sorrir. Eu fico, às vezes, lá em casa, mangando de mim mesmo. Porque uma hora eu estou chorando, daqui a pouco estou sorrindo. Eu digo, oh, Glória, eu vou dançar mesmo. Eu não vou ficar perdendo tempo com tristeza. A tristeza só vai me adoecer. Sai. Sai, tristeza. Vamos alegar. Bota música, bota louvor. Vai ler a Bíblia, vai orar. Vai fazer qualquer coisa. Porque tem momentos que a gente fica triste. A situação, às vezes, a gente sente tristeza. Mas nós temos que saber que nós temos sido iluminados, guiados por esse Senhor, por esse maravilhoso Deus. Vamos para a próxima referência? Ainda tem ainda?
Tem ainda uma referência, né? Salmos. Provérbios quanto? 13, 9. Olha aí, mais alegria. A candeia. A candeia do justo. Quem é que acende a nossa candeia, hein? É o Senhor. O Senhor acende a nossa candeia. Mas a do ímpio, o que acontece? Vai se apagar. Os ímpios eles nem sabem para onde vão, estão na escuridão, gente. Não sabe para onde vão. E quem não sabe para onde vai, está o quê? Perdido. Está perdido. Amém? Mas Jesus quer resgatar muitos, amém? O Senhor nos resgatou, não foi? O Senhor me tirou das trevas. O Senhor te tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. Ainda temos mais referências. Quem vai ler agora? Oséias 6:3, olha aí. Chuvas. Amém? Então vamos prosseguir nessa caminhada, nesse caminho iluminado, que vai nos levar para a felicidade, que faz nos feliz. Ele diz o quê? Você precisa conhecer. Aqui o Salomão, quando ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ele está trazendo conselhos para o seu filho. E não só para o seu filho. Se você vê o 4, versículo 1, ele diz, filhos, ouve a instrução. Quem são os filhos? Os filhos de Israel. E quem são os filhos de Deus hoje? Diga, sou eu. Então ele diz, vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. E certo será a sua saída. Ele virá como chuva. Ele virá como chuva serôdia, que vai nos dar vida. Mas nós precisamos prosseguir. Nós precisamos caminhar com esse Senhor. Amém, amém, igreja do Senhor? Ainda tem mais uma referência, eu gostaria que alguém abrisse, que não está ali. Não, ainda não toca ainda, viu, Dai? Que ainda tem ainda um. A gente vai voltar para o outro lá e depois vai voltar para esse último de novo, tá? Alguém abrisse Salmo 18, 28. Pronto, o Senhor alumiará as minhas trevas, porque o Senhor acederá. Aqui Deus ilumina a lâmpada do homem, como o Duda leu. E no 2 Samuel 22, 9, o Senhor é a lâmpada do homem. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai aperfeiçoar. Amém? Ele vai aperfeiçoar para que a gente chegue, não é, naquele dia em Sião, como foi lido, para que a gente chegue nesse fulgor maior, no ápice, estar com Deus, porque um dia nós estaremos face a face com o Senhor. Não esqueça que o tratamento de Deus, ele é progressivo em nossa vida, ele é gradual em nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sendo trabalhados, estaremos sendo lapidados, estamos num processo que é de santificação, e um dia nós estaremos com o Senhor, porque nós estamos caminhando com Ele a cada dia. Então, o conselho que eu deixo nessa noite para nós, Igreja do Senhor, opte hoje para trilhar o caminho da justiça e ter uma vida iluminada pelo Senhor e alcance o apogeu em um nome de Jesus. Amém? Então, aplauda o Senhor nesta hora, porque o Senhor, coloca lá, volta um pouquinho. Vamos dizer junto? Agora você vai dizer, a minha caminhada é como a luz da aurora. Vamos colocar para nossa pessoa, 1, 2, 3 e... A minha caminhada é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Levanta você agora do seu lugar, aplauda o Senhor e diga, Senhor, obrigada porque o Senhor está comigo nessa trajetória e eu vou ficar com o Senhor até o final. Aí nossa conclusão, vamos lá? Voltando para essa conclusão, uma trajetória iluminada. Já estava aí? Então, a conclusão é essa. A caminhada do cristão, foi o título,
certo? É uma trajetória iluminada. Diga, sem trevas nenhuma, sem escuridão, porque aquele que é a luz está no meu coração. Rimou? Aplauda o Senhor. Aleluia! Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até esse dia perfeito. E nessa hora, o meu convite convite o pastor Luiz, vamos orar e pedir ao Senhor e dizer para ele, Senhor, se por acaso a minha empolgação não estava tanto, mas a partir de hoje, a minha empolgação pelo Senhor vai ser cada vez melhor. O meu amor por ti, o meu amor pelos meus semelhantes, a minha forma de congregar, de adorar, de estar com minha família, vai ser diferente. Porque o Senhor está comigo e o Senhor tem a chave do meu coração. O Senhor tem os compartimentos da minha vida. Eu gostaria que você orasse. Se por acaso, em algum momento, essa palavra identificou com o seu coração, da parte que precisa de um tratamento do Senhor. O Espírito Santo, ele está aqui, amém? E ele quer trabalhar na minha vida, ele quer trabalhar na sua vida. Então, o pastor vai estar orando, enquanto Salomão sola aqui, nós vamos, acende, ó Pai, né? Qual é a música que você vai cantar aí, Salomão? Pode ser aquela, acende a chama, ó Pai, pode ser essa, né? Senhor formoso é, enquanto ele sola, o pastor vai estar orando e depois nós vamos cantar esse louvor, amém? Para que o amor de Deus cada dia esteja no nosso coração e que essa caminhada com ele, que é de glória em glória, de vitória em vitória, amém? Se estabeleça cada dia e que as pessoas vejam luz. Chegue perto de Jailson e diga, Jailson, você tem algo muito bonito na sua vida, Sônia. Alguém chegar para a Sônia tem algo assim diferente na sua vida. O que é que você tem? Os domingos. Cada um de vocês. Amém? Tem algo diferente, é uma alegria dentro de vocês. Me explica o que é isso aí. O Senhor Jesus quer que nós sejamos assim, amém? E Ele ama caminhar com a gente. O Espírito Santo ama caminhar com a gente. Então abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para Deus, abra o seu coração para o Espírito Santo. Deixa Ele agora falar no seu coração e faça a sua oração nesta hora, amém? Eu vou estar orando também. Pastor Luiz Ferreira.